Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Hoje temos mais um dia do seminário do Apocalipse. Esse vos fala é Samuel Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Em nosso site temos diversos artigos para os professores da escola dominical, subsídio lições Betel, CPAD e Central Gospel. Amados irmãos da cidade de Pouso Redondo, Santa Catarina, Brasil. Amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre a igreja de Tiatira. Abraço especial aos irmãos do Brasil, de Moçambique, de Angola, de Portugal, nossos irmãos de Massachusetts, Kansas City, Nova York. Também Deus abençoe a comunidade brasileira de Nova York, que estão sempre nos ouvindo. Deus abençoe todos os irmãos de Nova York. E também agora nossos irmãos ali da Rússia. Deus abençoe irmãos da Rússia que falam português. Estão nos ouvindo ali na Rússia, para a glória de Deus. Amados, vamos ler o texto básico do seminário do Apocalipse. Continuação, Igreja de Tiatira. O anjo da igreja de Tiatira escreve: Este é o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo, e seus pés semelhantes ao latão reluzente. A cidade de Tiatira não podia ostentar a riqueza de Éfeso, nem era tão importante quanto Pérgamo, mas sabia como usufruir do seu progresso que os romanos haviam trazido à região, a transformar a Ásia Menor numa província imperial. Havia produção de tecidos, principalmente de índigo, tornou-se famosa em todo o mundo a cidade de Tiatira. Tiatira fizesse afamada também pelas guirladas de grupos dos profissionais, agulhavam os grupos profissionais das mais diversas áreas. É uma espécie de sindicato. Hoje que visita a moderna Akhisar, na Turquia, depara-se com ruínas de uma Tiatira, a cidade antiga, outrora florescente, que perdera todo o seu vício de honrar, mas a criatura é o Criador. Amados irmãos, é bem provável que o Evangelho tenha chegado a Tiatira através de Lídia, evangelizada por Paulo em Filipos. Retornou à cidade natal como portadora das boas novas da salvação. Atos 16:14. O apóstolo Paulo haveria de confirmar o trabalho ali estabelecido em sua terceira viagem missionária, Atos 19:10. A cidade de Tiatira estava localizada a aproximadamente 60 quilômetros ao nordeste de Pérgamo. Era um importante centro industrial, comercial da região da Lídia. Na época em que o livro do Apocalipse for elaborado, essa cidade estava em grande desenvolvimento e ainda viriam dias mais próximos. Era também a sede de um grande número de associações de mercadores, inclusive daquelas que trabalhavam com vários metais. O nome da cidade aparece uma vez no Novo Testamento. Como a cidade natal de Lídia, uma cristã vendedora de tecidos de púrpura na cidade de Filipos. Atos 16:14, amados. O verso 18 diz: ao anjo da igreja, verso 18. Não temos notícia acurada quem foi esse anjo pastor, a não ser aquilo que está registrado no templo. Lídia, vendedora de púrpura, convertida por Paulo, era dessa cidade. Da conversão de Lídia, que provavelmente no ano 53 depois de Cristo, a carta é dedicada ao anjo da igreja de Tiatira. Em 96 depois de Cristo, corre um lapso de tempo 33 anos. Podemos deduzir ainda, amados, que é improvável ter sido Lídia, esse esposo, os grandes instrumentos usados por Deus para o início da formação daquela igreja. Talvez um de seus filhos
seja o pastor do texto em foco. A palavra Tiatira significa sacrifício e trabalho, situada encravada no pequeno continente da Ásia Menor, hoje porção da Turquia asiática. Havia ali, amados irmãos, uma região fértil do rio Nico, cerca de 59 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Na estrada que ia para Sardes, ficava pequena, crescente e rica Tiatira, colônia na Macedônica, fundada por Alexandre Magno, depois da destruição do Império Persa. A literatura registra muitas alusões ao governo de tecidos de púrpura manufaturados em Tiatira, os quais Lídia era vendedora. Esta carta, a então próspera igreja, foi mais longa em conteúdo de todas as cartas. A maior, porém, é a mensagem nela contida. É também das mais severas. O verso 19 diz que o Senhor conhecia as obras deles. Ou se ouvia as obras dos irmãos de Tiatira, ninguém melhor que o Senhor para ver nosso trabalho. A palavra serviço no grego, ou trabalho, é diaconia, que significa toda modalidade de serviço dentro e fora da igreja local. Está em pauta aqui o trabalho geral da igreja, como o serviço prestado aos pobres, socorro e ajuda diversas, como expressão do amor cristão. 1 Coríntios 16, 14. O Espírito Santo continua despertando a igreja, amados, para a doutrina bíblica, o zelo pela sua manutenção, segundo Timóteo 1, 13, evitando que detenhamos nível puramente humano. O amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações deve ser, irmãos, a razão da existência da igreja, a comunhão entre os salvos, independente da cor, da raça, posição social, status, nos torna um em Cristo. Gálatas 13, 26. Esse amor é que caracteriza a vida da igreja na terra, a verdadeira diaconia. O verso 19 diz que o Senhor viu a paciência da igreja. O Senhor destaca em sua visão fé e paciência do anjo da igreja. Verso 19. Isso indica a resistência constante, sobretudo a perseguição naqueles dias tão difíceis para a igreja. Tiago nos ensina a sermos pacientes. Tiago 5,7. Jamais podemos desanimar em nossa carreira cristã, pois perto está o Senhor. Filipenses 4,5. A paciência exercida pela palavra de Deus nos leva a uma vida de esperança. Romanos 14,4. O Senhor elogia as suas últimas obras, amados. Verso 19 ainda. Para nossa alegria, as últimas obras do pastor da igreja e dos irmãos que lá estavam foram melhores do que as primeiras. Na vida espiritual, não basta que o crente mantenha sua condição de avançar. Ascensões e inspeções levam os crentes de Tiatira a não retrocederem, mas avançarem. Amados, vamos ao verso 20 agora. O Senhor repreende sua tolerância com Jezabel. O que significa, afinal? Um texto bem conhecido ou falado. A tolerância na igreja tem limites, amados. Disse o Senhor, anjo da igreja, tenho contra ti que tolera Jezabel. O nome Jezabel aparece aqui para significar, simbolizar o paganismo radical que invadiu a igreja da Idade das Trevas, dos anos 600 a 1517, aproximadamente. Notemos que Jezabel é uma mulher que representa a imitação satânica dos dons de Deus, representa o adultério físico e espiritual, tolerado nos limites
interiores do que se chama igreja cristã. Amados, a omissão da liderança da igreja de Tiatira na conservação da boa ordem deu a Jezabel uma oportunidade de fazer-se líder. Olha só como que entrou o paganismo, a idolatria. Em primeiro lugar, devemos observar que ninguém, seja homem ou mulher, jamais se torna líder por ser portador dos dons. A liderança da igreja é dada por Deus através dos ministérios, enquanto a finalidade dos dons é a edificação da igreja, é o meio para ajudar a obra do Senhor. O obreiro não pode deixar uma pessoa que se diz profeta dominá-lo só por profecias, mas a palavra, a doutrina fundamentada é na palavra de Deus. Amém, amados? As profecias de Viana começaram a seduzir os crentes para a idolatria, amados. Jesus escreveu àquele que já tinha filhos, isto é, seguidores que estavam formando um grupo em sua volta. O Espírito Santo chamou aquela mulher de Jezabel, certamente por causa da maneira como a esposa de Acabe, rei de Israel, seduziu o povo à idolatria e à prostituição espiritual. Mas também aquela mulher estava causando estrago na igreja por suas profecias. Amados, o Senhor repreende o descaso com o ensino na igreja de Tiatira, através da tal Jezabel. A igreja é ensinada a enganar e se prostituir espiritualmente e a comer do sacrifício da idolatria. Por tolerância do pastor da igreja, essa profetisa ia de encontros dos ensinos apostólicos, contrários à palavra, que é a base da igreja de Cristo. Atos 15, 28. A igreja precisa estar vigilante, pois o diabo enganador vem transfigurando até em anjos de luz. 2 Coríntios 11, 14. Ou mesmo usando seus ministros, falsos profetas, para distorcer a gloriosa ação do Espírito Santo na igreja. 1 Coríntios 12, 7. O apóstolo Paulo via a segurança quando ensinava a palavra de Deus. Filipenses 3, verso 1 a 2. Então havia falsas profecias. O mais necessário era obedecer à orientação dada pelos apóstolos sobre a necessidade de cada crente se abster de carne sufocada, sangue, prostituição e idolatria. Mas entrou ali contrário ao que os apóstolos ensinavam. Qualquer manifestação que é contrária à palavra de Deus é totalmente falsa. Mas tem que ter princípios na palavra do Senhor. Realmente, amados irmãos, foi uma falta muito grave do anjo da igreja deixar de examinar em tempo as profecias que pareciam e se espalhavam na igreja de Tiatira. Deus ordenou que examinasse as profecias para evitar que alguém com autoridade de uma suposta manifestação do Espírito Santo procurasse dominar o povo. Colossenses 2,18. Amados irmãos, Deus havia ordenado que examinasse as profecias. Já no Antigo Testamento, Deus costumava chamar a atenção contra profetas que falavam para seduzir o povo e afastá-lo do Senhor. Deuteronômio 18, 22, amados. Então, existe um perigo de omissão também. A omissão ao anjo da igreja era omisso, pois causava desordem essas profecias na igreja de Tiatira. Fraquejar do pastor da igreja no tocante à manutenção da boa ordem deu a Jezabel a oportunidade de se fazer líderes. Olha só. Em primeiro lugar, devemos observar que ninguém, seja homem ou mulher, jamais se torna líder. Então, como vimos. Então, a responsabilidade do anjo da igreja de Tiatira
Jesus responsabilizou os da igreja pelo estado em que a igreja se achava. E dava um clima de tribulação. Verso 20. Muitos já se haviam desviado, outros estavam fanatizados. E os crentes sinceros sofriam. O anjo da igreja abandonara a ovelha diante do ataque do lobo. João 10, 12 e 13. Que Deus nos guarde de semelhantes situações, amados. Amados, no verso 21, o Senhor pede arrependimento. O Senhor exige arrependimento. O anjo da igreja sentiu com toda certeza uma grande remorso por saber que Jesus o considerava responsável pelo que aconteceu. Ele certamente buscou a Deus, entregando-se de novo para ir em diante, com mais cuidado, amor, sabedoria e firmeza, zelar pelo cumprimento da doutrina. A chamada arrependimento é como nas cartas às igrejas. Isso porque o arrependimento é a conversão da alma, uma mudança na natureza e normalmente uma melhora de conduta. Atos 2:38. O amor de Deus é manifesto na expressão dele tempo, verso 21. Considerando as dificuldades humanas, para superar todos os seus problemas imediatamente. Mas, atendendo ao apelo divino, o homem deve cooperar com o desejo divino e esforçar-se por fazer a vontade de Deus. Romanos 12, o verso 1 e o verso 2. Na perspectiva bíblica, o arrependimento não nasce necessariamente da falta cometida, como se a gravidade do pecado necessariamente originasse. Mas, cedo ou mais tarde, a abominação do mal. Amados irmãos. Então, está aí. Ele pede arrependimento. A situação da igreja em Tiatira era tão escabrosa que o Senhor repreendeu severamente os que tinham se prostituído com falsos ensinos de Jezabel. A Bíblia diz que toda repreensão, no momento, não traz alegria, mas depois produz frutos de justiça. Hebreus 12, 2. Então, o que fala esse arrependimento deles? Trata-se tanto da prática moral pessoal, como parte do culto da seita gnóstica que existia na época. Era algo também espiritual como físico. Num campo histórico, a Idade Média teve grande semelhança com a igreja de Tiatira, amados. Foi nessa época que uma das cópias do paganismo de Tiatira foi introduzido na igreja e, sobretudo, no campo comercial. Sob a forma de imagens, em profusão, surgiu uma forte representação feminina pela introdução ao culto a Maria, com desvirtuamento do merecimento, respeito e admiração. A pessoa da virtuosa mãe de Maria. Então houve ali uma distorção. Amados, Maria passou a ser corredentora de Cristo pela distorção. Deixou também ser o único mediador entre Deus e os homens nos pensamentos deles. Outra coisa importante, aquela gente resolveu na sua vontade que não se arrependeria. Então eles não se arrependeram, mesmo que o Senhor chama ao arrependimento. Embora essas doutrinas falsas de Jezabel prejudicou tantos crentes, contudo estava pronta a perdoar a liderança, dando uma nova oportunidade. Aqui nós lembramos da ligação da casa do oleiro
no livro do profeta Jeremias. Quando o vaso se quebrou, o oleiro não jogou fora, mas o mesmo Baal fez outro vaso. Houve um arrependimento, uma oportunidade ao grupo de Jezabel que se infiltrou na igreja de Tiatira. Os seguidores das falsas doutrinas foram também chamados ao arrependimento. Embora enganados a ponto de cometer graves pecados, Jesus, no seu amor, lhes queria perdoar e restaurar. Olha só, hein? Que amor, hein? Que oportunidade. Importava somente reconhecer o seu erro e pedir perdão, senão poderiam experimentar. Tudo se fez novo. O arrependimento do anjo da igreja sentiu com certeza arrependimento. Ele sabia que Jesus o considerava responsável por toda aquela tragédia. Olha só, hein? Porque deixou entrar na igreja de Tiatira as falsas profecias de Jezabel. Compreendemos então que houve uma reprovação por Cristo. Eles foram reprovados por estar tolerando uma mulher dizendo-se profeta, encontrava-se a dominar os fiéis, a idolatria e a procissão. A idolatria e o adultério espiritual. Assim era a mulher de Acabe, vencida entre as tribos por suas heresias, amados irmãos. Vamos ao verso 22 agora, amados. Diz a expressão no verso 22, eis que a porei numa cama. Qual o significado disso do verso 22? A expressão cama e tribulação, nessa passagem, expressam a mesma ideia. Ainda supõe que porém uma cama equivale, no grego odieno, a infligir uma enfermidade. Êxodo 21, 18. O resultado de tudo isso é a morte espiritual. Romanos 6, 23. Ferirei de morte. Alguns acham que a expressão ferirei de morte a seus filhos, vista no verso 23, quer dizer, ferirei da segunda morte. Amados irmãos, seja como for, o pecado tem consigo a pena aqui na eternidade também. Amados, vamos ao verso 23, aquele que sonda os rins e corações, verso 23. Os rins e coração, o salmista Davi, cerca de 1000 antes de Cristo, orava da seguinte forma: sonda-me, ó Deus, Romanos 8, Salmo 139, o verso 23. Os rins, a palavra grega é traduzida por rins em nossas versões. Amados, os corações, tanto analisemos aqui 2 pontos de suma importância. Vimos os rins e os corações. Tanto na escritura como na própria ciência, diz que o coração é o centro da vida. O vocábulo corre 820 vezes na Bíblia. Vem da raiz hebraica, amados, se bem que é possível, embora improvável, que a raiz do termo hebraico é obscuro, significa centro. O termo mais variável significa aplicado, aplicações. Às vezes apenas um órgão físico do corpo humano, coração. Amados irmãos, no contexto aqui, oferece uma ótima classificação dos vários sentidos em que pode ser usada a palavra hebraica. Personalidade íntima e caráter geral, 257 vezes. Exemplos, né? Amados irmãos, então, aquele que sonda rins e corações, o Senhor é onisciente e viu ali a intenção idólatra, corrupta dos membros da igreja de Tiatira.
Então percebemos aqui a não observância dos preceitos divinos traz más consequências aos desobedientes no contexto da Tiatira. O Senhor disse, eu porei numa cama, pois por sua idolatria, essa expressão mostra que Deus preparou um leito de angústia, enfermidades, retribuição dos prazeres que haviam feito a Jezabel o seu culto idólatra. É um momento de ação divina contra os que haviam profanado a casa de Deus, o adultério espiritual. Deus disse, virá grande tribulação, onde que obra mal lhe sobrevirá tribulação e angústia, amados. No verso 23, temos esse contexto que o Senhor fala de morte aos rebeldes. O juízo divino viria sobre o severo julgamento da morte espiritual. A Jezabel, amando seus filhos ilegítimos que participaram de seu paganismo idólatra em Tiatira, a morte é prometida por sua participação num grande pecado de prostituição espiritual. Aos demais crentes que não participaram desse pecado, então havia crentes fiéis que não participaram desse pecado. O Senhor diz, outra carga não vos porei, verso 24. Esses são os que venceram e receberão a promessa de Deus. Então, nos leva a entender que na igreja de Tiatira tinha dois grupos diferentes. Os que são os verdadeiros e os que se gloriavam na idolatria. Paulo encontrou 4 grupos na igreja de Coríntios. Porém, é evidente que aqueles que eram crentes em Jesus e o grupo de Jezabel, os legalistas, heróico deles era Paulo, tinha Apolo, os liberais, herói deles. Então havia liberais, amados irmãos, e tinha os que conservavam a boa doutrina, os fiéis. E esse foi feito promessa aos fiéis irmãos da igreja de Tiatira. Então guarda, verso 25, somos convidados a guardar, reter a palavra de Deus em nossos corações. Amém? Quem guarda a palavra é caracterizado, é identificado como verdadeiro cristão. Então, verso 25, deixa-nos bem claro. Leva-nos à ideia do seguinte, reter o que tem é ficar alerta. Ainda que alguns erram, os dons de Deus continuam sendo reais. Retenhamos, pois, a comunhão com a nossa igreja, com os fiéis. Amém? E coisa nenhuma, não deixe que coisa nenhuma afaste você da presença do Senhor. Hebreus 10, 25. Verso 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. O que significa poder sobre as nações? O texto lembra do Salmo, amados irmãos, lembra-nos dos Salmos, amados. Essa promessa é relativa ao milênio, estando associada a Apocalipse 2, verso 4 e 6. O reino que foi rejeitado pelos religiosos ainda será realizado, inaugurado, quando na sua segunda vinda. Como alguns conhecem a parousia. As obras mencionadas nesse versículo são as obras de Cristo, e não as nossas. O crente que cumpre em seu nome mediante o impulso dado por ele. As obras de Cristo fazem contraste com as obras de Jezabel. Então, quem serve a Cristo realiza a verdadeira obra de Cristo e não as obras de Jezabel, da idolatria, reprovado pelo Senhor.
O verso 27 fala do reino de Cristo no milênio, e com vara de ferro as regerá. Quer dizer, Cristo será governante no milênio. Vamos ao verso 28 da promessa. Dar-te-ei a estrela da manhã. O que significa isso? Essa promessa para os ímpios, Jesus. Para o cristão, Jesus é a luz do mundo. Para Israel, ele é o sol da justiça. Para a sua igreja, ele é a resplandecente estrela da manhã. Seja como for, Cristo é tudo em todos. Estes serão os títulos que trará o Filho de Deus no dia da sua vinda para o arrebatamento. Em Apocalipse 22:16, o próprio Cristo é identificado como a resplandecente estrela da manhã. Não pode haver a dúvida, amados, razoável, pois que ele também é aquela figura central. Para os povos antigos, a estrela da tarde, ou vespertina, simbolizava a morte. Mas a estrela da manhã simboliza Cristo, que é o próprio Jesus. Ao vencedor, Jesus promete dar a estrela da manhã, isto é, sua própria presença. Nos evangelhos, Deus que morreu por todos os pecadores, agora ele promete dar-lhe novamente, porém apenas ao vencedor. Essas palavras de Cristo têm seu fundo histórico nas palavras de Daniel 12, o verso 13. O sentido é que os crentes entrarão na glória celeste e serão glorificados com resplendor no mundo vindouro de Deus. 1 João 3:2. E vamos agora ao verso 29, último versículo sobre a igreja de Tiatira. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O leitor, nós devemos observar que essa é uma expressão de figura em todas as cartas do Apocalipse, chamando a atenção aos leitores para a solene necessidade de dar atenção às palavras inseridas nesse livro. Que todo crente dê mais estrita atenção à predição feita por Cristo, e que ela, uma influência poderosa sobre o nosso coração e sobre a nossa vida, que possuímos discernimento espiritual e a sensibilidade necessária para dar ouvido ao que foi dito. Se ouvis hoje a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações.